Primeira carta de Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao 19. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém. Existem alguns momentos da nossa vida que a gente fica surpreendido realmente. São situações que acontecem conosco e que nos deixam muito confusos. São problemas que nós não esperávamos que viessem a acontecer, principalmente depois de nós termos entregue a nossa vida ao Senhor, principalmente depois de termos sentido a presença de Deus ao nosso redor, caminhando conosco. E esses problemas que vêm, e que a Bíblia chama de aflições ou tribulações, eles causam também certas dúvidas na nossa mente. E essas dúvidas, na verdade, sempre foram comuns para aqueles que lidam com a vida no campo da fé. Quando o apóstolo Pedro escreveu esse texto, ele escreveu para cristãos. Eram cristãos que já tinham experiências com Jesus, já sentiam a presença de Jesus na sua vida, mas estavam aflitos, passando por perseguições, passando por crises econômicas, financeiras, por conta do desemprego que a perseguição dos romanos para com os cristãos fazia que acontecesse. Então, junto com a crise emocional, junto com a crise até mesmo na fé, vinha crise financeira, crise familiar. E nós sabemos que essas coisas, elas se entrelaçam. E o que está acontecendo hoje não é muito diferente do que já acontecia no tempo do apóstolo Pedro. Dúvidas, por exemplo, com relação às enfermidades. Jesus caminhava com seus discípulos e, de repente, um cego de nascença estava no seu caminho. Esse texto está lá em João capítulo 9. Os discípulos olharam para Jesus, olharam para aquele cego e ficaram com uma dúvida. Eles perguntaram: mestre ou rabi, quem que pecou? Foi ele ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Veja se essa não é uma dúvida de ordem espiritual e que às vezes, quando nós vamos lidar com enfermidades da nossa família, ou até mesmo em nós, a gente também se pergunta: será que é por conta de algum pecado? Ou será que é por conta do pecado do meu pai, do meu avô? E aí qual foi a resposta de Jesus? Olha, não foi ele quem pecou e nem os seus pais que pecaram, mas foi para que se criasse uma oportunidade nesse momento para que a glória de Deus, a vontade de Deus se manifestasse na sua vida. E Jesus então operou um milagre, curou aquele cego de nascença, e foi algo assim elucidador para a vida dos discípulos e todos aqueles que presenciaram. Foi fascinante porque viram um milagre. Mas é interessante que cada milagre que Jesus fazia era acompanhado de uma lição no campo da espiritualidade, no campo da fé. Esse veio nos ensinar que muitas vezes a enfermidade que nós estamos passando, ou qualquer outro tipo de problema, não é fruto de um pecado nosso,
ou não estamos pagando por conta do pecado de outra pessoa. Havia muito essa dúvida com relação à maldição hereditária, que os pecados dos pais visitariam os filhos, a vida dos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas Jesus já estava implantando o tempo da graça. E desde o livro de Ezequiel, a palavra de Deus já nos ensinava, e hoje nos ensina, que isso já não existe mais. Jesus então faz aquele milagre e ainda ensina. Não foi ele quem pecou, nem foram os seus pais, mas foi para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Jesus continua dizendo, olha, é necessário que façamos a obra do meu Pai que me enviou enquanto é dia, porque eis que a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. E ainda os convocou para que eles pudessem juntos continuar fazendo a obra de Deus. Foi uma oportunidade para tirar dúvidas, foi uma oportunidade para dar direcionamento à vida dos discípulos. Agora o apóstolo Pedro, quando escreve essa carta, ele vem falar de algo que estava difícil para os seus irmãos, os cristãos, suportarem. E eu sei que para muitos que estão aqui tem sido difícil suportar algum tipo de dor, algum tipo de sofrimento, seja lá que tipo de origem for o seu sofrimento. Jesus sabe que é difícil muitas vezes para você suportar. E a palavra de Deus muitas vezes vem até nós, justamente para nos impactar e dizer a nós que Ele é um Deus que não está alheio às nossas tribulações, mas é um Deus que se preocupa conosco, e é um Deus que está disposto a agir na nossa vida. Então, no versículo 12 que nós lemos, ele diz assim de uma maneira muito carinhosa: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Preste atenção nesse verbo provar, cuja origem está na palavra provação. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, ou seja, não era para eles estranharem o que estava acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Então Pedro se refere a estas situações como um fogo que surge entre os irmãos. Eles não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Os cristãos daquele tempo já tinham ouvido falar do fogo, se referindo, por exemplo, àquele momento em que repousou sobre os apóstolos, lá em Pentecostes, o Espírito Santo concedendo dons. Os cristãos já tinham ouvido falar e conheciam o fogo de Deus, o fogo purificador, santificador, fogo do Espírito Santo. E sempre que a Bíblia se referia, ou se refere hoje a fogo, ela se refere a uma ação direta do Espírito Santo na vida do cristão. Já havia ouvido falar sobre o fogo consumidor. Eles conheciam esse fogo, então, como o agir de Deus, como a presença de Deus, mas era algo estranho para eles, pelo fato de que aquilo que estava como sendo a ação do fogo, estava trazendo sofrimento, eles não esperavam isso. Aliás, como ninguém espera ainda hoje. A gente espera que Deus retire de nós o sofrimento. E há textos na Bíblia que diz que nós podemos esperar que Ele retire de nós o peso, a carga do dia a dia. Por exemplo, o próprio apóstolo Pedro, nessa primeira carta, capítulo 5, verso 7, ele diz: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por quê? Não há nada que pese mais sobre nós e contra nós do que a nossa própria ansiedade. Mas aqui, como o texto é esclarecedor, Pedro vem dizer que o sofrimento era o mover de Deus entre eles. E não era para eles acharem que era algo estranho. Não era para eles ficarem assustados com aquilo. Por quê? Porque o que Deus estava querendo fazer com eles, entre eles, era algo que a Bíblia denomina como provação. O fogo do Espírito Santo estava agindo para os provar. Ele diz: não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. Então vamos refletir pelo menos sobre 3 perguntas, 3 questões. O que é uma provação? E se provação é algo peculiar à vida do cristão?
Uma segunda pergunta é como compreender as aflições sofridas e se elas se tratam ou não de uma provação, ou se não é obra do acaso na nossa vida, até porque Jesus falou que o sol nasce para justos e para injustos. Então, nem sempre o problema que você está passando é o fogo do Espírito Santo agindo em você. Uma terceira questão importante para a gente refletir é como que o cristão deve lidar diante dessas provações. Tem gente que é especialista em resolver problemas, principalmente quando se trata do problema do outro. Agora, a questão é, você está imerso num problema, seja seu ou de um ente querido, alguém a quem você ama, alguém com quem você está comprometido, alguém a quem a sua vida afeta e cuja vida te afeta também. Aí a coisa muda de história. Há muitos crentes que ficam confusos nessa hora e não sabem como lidar com isso. Respondendo à primeira pergunta acerca do que é provação, de uma forma muito sintetizada, posso dizer que a provação é a hora quando a nossa fé é testada. Prova é sinônimo de teste. Quem é estudante sabe muito bem o que é isso. Ele passa por um teste várias vezes no ano para ser aprovado naquele ano. Então, quando você é colocado à prova, você está numa situação pouco confortável. Mas a prova na vida do cristão especificamente, ela tem um propósito de fazer com que ele cresça, de fazer com que ele amadureça. Então, nos tempos difíceis, nós podemos decidir se vamos abandonar Jesus ou se vamos continuar crendo nele. Isso é uma prova, isso é uma questão de uma prova. Segunda, que a aprovação, ela mostra se o nosso amor por Jesus, ele é verdadeiro ou não. Ou se a nossa relação com Jesus é simplesmente por interesse. Eu estou aqui na igreja porque alguém me disse que se eu viesse, eu seria abençoado. E às vezes você fica esperando que ele resolva os seus problemas da maneira como você pensa que ele deve resolver. E não se resolve, até mesmo porque na maioria das vezes o problema somos nós mesmos. O seu problema é você. E você precisa passar por mudança, por transformação. E não o outro e nem as coisas que estão ao seu redor, a quem você reputa ser a origem do seu problema. Outro ponto que nós temos que pensar sobre essa provação, sendo a hora em que a nossa fé está sendo testada, é que ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos de fato nos ajudam a compreender, e toda a compreensão nos leva a um crescimento, a um amadurecimento. Esse foi o ponto principal que o apóstolo Pedro falou. Não se surpreendam com o fogo que arde no meio de vocês. No fundo, ele está acontecendo para que vocês amadureçam, venham a se tornar crentes melhores e mais fiéis ao seu Deus. E por isso a gente sabe que quem já suportou uma provação muito grande, saíram dessa provação de uma forma muito melhor. Porque foi o sofrimento que lapidou a sua vida, o seu coração. Só quem já recebeu uma carta de demissão do seu trabalho, sabe? Qual é a aflição que está no coração de um chefe de família desempregado. E só quem, estando desempregado, recebeu um milagre de Deus, da recolocação, por exemplo, no mercado de trabalho, sabe a graça, a bênção, a alegria que vem do milagre de Deus na sua vida. Se você não passou por isso, você não vai saber na totalidade o que isso significa. Uma coisa é certa, se você aplicar a sua fé, principalmente nesses momentos de luta que você está passando, e as lutas vêm justamente porque elas nos aproximam de Deus, e Deus sabe disso. E às vezes elas vêm para nos aproximar de Deus, por quê? Porque nós estamos distantes do Senhor. Aí se constitui uma ação didática de Deus na nossa vida.
Ele sabe que o melhor para nós é nos reaproximar dele. Mas a nossa distração com a vida, até mesmo com as bênçãos que ele nos deu, tem sido tão intensa em nós que a gente se contenta com as bênçãos e se afasta do Deus que abençoou, do Deus que abençoa, do Deus que continuará abençoando. Então o Senhor faz o quê? Provação. A gente passa por tudo isso. A gente precisa aprender a suportar e superar. Mas uma coisa eu tenho para dizer para você que está passando por um momento de aflição. Não imagino qual nem a intensidade. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aflições, provações na vida do crente, elas são temporárias. Porque a Bíblia também diz que nós jamais seremos provados além do que podemos suportar. Essa é a graça de Deus agindo sobre a nossa vida. Num outro texto diferente desse, primeira carta de Pedro, logo no capítulo 1, versículo 6, Pedro vem explicar o propósito das provações na vida do crente. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Pedro não esconde que a provação entristece o cristão. Em primeira instância, ele entristece sim, ninguém fica sofrendo feliz. E no verso 7 ele fala: assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado em glória para nós. Então ele diz, para que isso acontece? Qual o propósito da aprovação? Isso acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é uma fé genuína e que trará resultados na vida de vocês. Até porque o que a Bíblia nos ensina é que somos salvos por meio da fé. E o apóstolo Tiago vem explicar que uma fé não genuína não se traduz em atitudes, em obras, em comportamento digno de quem diz ter fé em Jesus, não pode salvar ninguém, é uma fé morta. E o apóstolo Pedro vem fechar a questão dizendo: se submeta às provações que Deus tem para você. Elas vêm sobre a vida de vocês, mesmo que trazendo tristeza no momento. Mas elas vêm para que vocês possam saber se a fé é genuína ou não. O apóstolo Tiago, na carta que ele escreveu, no 1º capítulo, ele diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Logo no 1º capítulo da carta de Tiago, o apóstolo, ele vem esclarecer a questão da aprovação, porque ela produz perseverança, produz maturidade, produz integridade na vida do crente. Por isso, no versículo 12, ele diz: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Amém? Como tem sido a sua vida com Deus? Seu relacionamento com o Senhor? Quando tudo está fluindo muito bem, irmãos, é fácil. Não tem provação nisso. Mas não se distraia. E nunca se esqueça de que você é uma obra inacabada de Deus. Você é uma construção do Senhor. Porque se você se distrair, porque tudo está caminhando muito bem, você pode cair. No momento da nossa queda, que acontece às vezes sem a gente perceber, a queda na sua origem acontece aqui dentro. Aí então Deus envia a provação para nos tratar.
Lá em Apocalipse, capítulo 2, Jesus manda João, o apóstolo, escrever para os cristãos da igreja em Esmirna. E ele vai falar sobre provações. É uma das menores cartas, das 7 cartas que Jesus mandou João escrever no livro de Apocalipse, direcionada às 7 igrejas da Ásia Menor. Para a igreja de Esmirna, Apocalipse 2:8, se você está acompanhando com a sua Bíblia, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, falando de Jesus. Conheço as suas aflições, a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias, um tempo simbólico, linguagem alegórica do Apocalipse. Mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. E ele conclui e fecha a carta dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual que nos leva ao inferno. Por quê que Jesus manda avisar isso aos cristãos da cidade de Esmirna? Eles estavam prestes a passar por um sofrimento muito grande, mediante a perseguição. Mas a carta era consoladora, porque dizia: vocês sofrerão perseguição durante um tempo, não será para sempre. A carta é consoladora porque dizia: sejam fiéis até a morte, porque Deus lhe dará a coroa da vida. Eu quero te perguntar, qual é o alvo maior que você tem estabelecido para você, para a sua vida? Sabe por que essa pergunta vem de Deus a nós hoje, irmãos? Porque temos sido e agido de uma forma muito materialista. Às vezes a gente esquece de investir no casamento, que é o que mantém a harmonia da família, que vai dar sustentação emocional para os nossos filhos. Paga-se uma boa escola, uma boa faculdade para ele ter um bom trabalho, mas não se dá a ele a estrutura familiar que vai ser a âncora durante toda a sua vida. Um segundo degrau, mais importante do que esse: investe-se com presentes, com viagens, na família, mas não se investe em tempo de oração e espiritualidade com eles. Um terceiro degrau mais alto do que esse: você sonha tantas coisas materiais, ou até mesmo com uma família equilibrada, bonita, um bom casamento, bons filhos, emocionalmente equilibrados, mas você não está sofrendo porque eles ainda não tiveram uma experiência de conversão com Jesus, e por isso o que está destinado a eles após essa vida aqui é o inferno. Veja, irmãos, como que os nossos valores são equivocados, são invertidos muitas vezes. E Jesus manda o apóstolo João escrever para a igreja em Esmirna, serve para nós hoje de uma forma muito clara. Ele diz assim: eu conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas vocês são ricos. O que ele está falando? Não importa o que você tem, não importa o carro que você anda, a casa que você mora, a roupa que você veste, o que vale em você é uma alma, é um espírito perdoado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Essa é a verdadeira riqueza que alguém pode alcançar do trono de Deus aqui na terra ainda. E depois ele diz: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. A provação estava por vir. E aí a gente aprende uma coisa que poucas pessoas sabem.
até mesmo no meio cristão e evangélico. A gente caminha achando que provação é sempre ação direta de Deus. Provação, então, vai ser bom. Mas às vezes Deus permite que sejamos provados, não pelo fogo do Espírito Santo, mas pelo fogo do inferno, ou seja, pelo próprio Satanás. Jó passou por essa provação. O próprio Pedro, lembra-se daquele momento em que, às vésperas da crucificação, eles estavam para cear juntos. Aí Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como um trigo, mas eu roguei por você. Então Satanás pediu os discípulos, e especificamente Pedro, e Jesus então intercedeu por Pedro. E ele disse: para quê? Para que a sua fé não desfaleça. E ainda completou dizendo: e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha que Pedro já estava há mais de 3 anos com Jesus, se achando o cara. E Jesus disse para ele: quando você se converter. Tem muita gente assim ainda hoje, irmãos. O dia do arrebatamento vai ser um dia revelador. E ele diz: quando você se converter, então fortaleça seus irmãos. Quando Jesus, depois de ter morrido, ressuscitado, foi até Pedro para o consolar e o resgatar, disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro já tinha passado pelo processo de conversão. Portanto, Deus, através de Jesus, disse: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas, fortaleça os meus filhos, os seus irmãos. Agora você está apto para pastorear. Agora, o que aconteceu? Logo depois de Jesus ter revelado o que estava acontecendo nas regiões espirituais, Satanás pedindo para se andar com ele, como se faz com o trigo numa peneira. Pedro negou Jesus 3 vezes. E a conexão desse texto em que Jesus diz: cuidado, Satanás está querendo te provar, com o fato de Pedro ter negado, próprio Jesus faz no verso seguinte. Quando Pedro disse para Jesus, Lucas 22, 33, ele respondeu: Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e até para a morte. Olha a declaração que Pedro fez. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu não sabes o que está falando. Eu lhe digo que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E foi justamente o que aconteceu. Pedro sentiu um remorso, uma dor tão grande por ter negado que conhecia Jesus, por não ter cumprido o que disse: eu estou pronto para ir para a prisão e até morrer. Nada disso, foi da boca para fora. Satanás estava provando Pedro. Aquela dor foi a dor do arrependimento genuíno. E só um arrependimento genuíno vai causar uma conversão verdadeira, como aconteceu na vida do apóstolo Pedro. Por isso ele se tornou um dos maiores pregadores do seu tempo. Então a provação, irmãos, é aquilo que testa a nossa capacidade de continuar com Deus. E às vezes a gente confunde com tentação. Tentação é aquilo que testa o nosso desejo de nos aproximar do diabo e das suas coisas. É fácil você discernir quando você está sendo provado de quando você está sendo tentado. A provação, na maioria das vezes, ela vai produzir um amadurecimento espiritual em você. Já a tentação, quando ela é bem sucedida na sua vida, ou seja, quando o diabo consegue fazer o que ele estava pensando fazer, ela vai produzir a sua queda e a sua destruição. E voltando ao texto original da primeira carta de Pedro, capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo continua dizendo para os cristãos que estavam em provação, em sofrimento: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo,
Felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Aí está falando de um caso de provação. Estavam sofrendo por causa do nome de Cristo. Mas aí no versículo 15 ele diz o que é tentação. Se algum de vocês sofre, que não seja como um assassino, que não seja como um ladrão, como um criminoso, ou quem se intromete em negócios alheios. Aí ele está falando de tentação. Tanto a provação como a tentação traz sofrimentos. Só que a origem é diferente. A essência é diferente. Se você está sofrendo por causa de Cristo, do nome de Cristo, para se manter a fé, é para o seu crescimento, amadurecimento que você está sofrendo. Agora, se você está sofrendo por causa de pecados cometidos, está caindo no laço dele a todo instante, aí é tentação, você está debaixo de tentação. No versículo 16, Pedro diz, contudo, se você sofre como um cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, porque você está sendo provado. A gente traz um ranço de uma espiritualidade pós-moderna, vinda do neopentecostalismo, de que se você sofre é por causa de pecados cometidos. Enfermidade é por causa de pecado. Então você repreende a enfermidade como quem repreende um pecado. E nem sempre é. E aí o crente que vive nessa doutrina, ele vive escravo de uma religiosidade que oprime. Por quê? Porque quando a doença chega na vida dele ou na vida de alguém da família dele, ele acha que é pecado, ele fica com vergonha. Irmãos, a Bíblia não ensina isso. E é por isso que o apóstolo Pedro diz para ele, não tenham vergonha. O que você está passando agora é o fogo do Espírito Santo agindo sobre você para te tornar uma pessoa melhor. É Deus na sua vida. Mas verifique se a razão é essa mesmo. Por isso que ele faz questão. Pedro é muito didático nesse momento. Ele fala o que é provação, fala o que é tentação. Se é pelo nome de Cristo, é provação. Agora, se é por conta de pecado, então você está nas mãos do diabo. Nós precisamos perceber se a aflição ou o sofrimento estão interferindo no campo da nossa fé ou não. Também é necessário verificar a possibilidade de uma influência no campo da nossa espiritualidade. É isso que vai nos ajudar a identificar se estamos passando por provação ou tentação. Agora, como que o cristão deve lidar com as provações? Eu vou usar o exemplo do apóstolo Paulo, um dos mais provados na sua fé, e que venceu essas provações. Ele disse no final de sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei o quê? A fé, o seu bem mais precioso. Ele sabia o que era passar por provação e resistir. Lá em Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros lá da igreja de Éfeso e, num particular, fala com eles. Diz assim, Atos 20, 19. Eu servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, mesmo sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Primeira maneira com que o cristão deve passar, suportar e suplantar as provações, sendo humilde. E se necessário for, chorando. Paulo não teve vergonha de chorar e nem teve vergonha de dizer que chorou. O choro cura as nossas emoções e revela as nossas fragilidades e como nós estamos enxergando o problema que estamos passando. Quando você chora diante de Deus, você se fragiliza para Ele e você diz, Senhor, venha com teu poder, com a tua força sobre mim, porque já não estou aguentando mais. E foi o apóstolo Paulo quem disse, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Segundo, como devemos lidar com as provações? Com insistência e perseverança,
Versículo 20 de Atos 20, ele diz assim: vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo, publicamente e também de casa em casa. Não desanime, está passando por provação, está difícil suportar, não desanime, porque o Deus que está com você, ele disse: não te abandonarei, nem te desampararei, eu estarei contigo. Sadraque, Mesaque e Abdenego passaram por essa experiência. E foi justamente o que Deus falou por meio do profeta Isaías: quando passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Quando passares pelos rios, as águas não te submergirão. Eu sou o Senhor teu Deus. Não te desampararei e nem te abandonarei. Paulo sabia disso. Terceiro, como lidar com as provações? Não negocie a sua fé e nem os seus princípios cristãos. Versículo 21, Paulo diz: testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Nós temos sofrido grandes embates, irmãos, em que a sociedade tem nos posto à prova. Na criação dos nossos filhos, por exemplo. Quarto, como o cristão deve lidar com as provações? Com obediência e submissão ao Espírito Santo. Versículo 22, Paulo fala: agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Mesmo sabendo que ele seria preso, que ele iria sofrer, ele perseverou porque ele era obediente e submisso ao chamado de Deus. Quantos cristãos hoje têm fugido, têm mudado a rota, escolhendo um caminho mais fácil, mesmo que não seja o caminho de Deus. Sabe por que Paulo venceu? Porque ele foi obediente e submisso ao Espírito Santo. E em quinto e último, como que o cristão deve lidar com as provações? No versículo 24, Paulo diz: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério, a missão que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Ou seja, ele agiu com renúncia pessoal em favor de uma causa maior do que a sua própria vida, que era a causa de Jesus Cristo, o seu Salvador. Que a gente possa lidar com as provações da forma correta como a Bíblia nos ensina. Que a gente possa identificar quando estamos sendo provados. Que a gente possa, irmãos, nesse momento, compreender quais são os objetivos das aflições que estamos sofrendo. E que a gente possa suportar, como o apóstolo Paulo suportou, para recebermos a vitória, a coroa da vida, como ele recebeu. Que Deus nos abençoe.